Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. Que possamos, nos sentir aí envoltos por estas boas vibrações e também pela alegria de estarmos aqui para realizarmos aí mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a leitura de um pequeno trecho da mensagem chamada Agradece, que está aqui no livro, Na Cura da Alma. E o trecho que nós temos nos leva a refletir sobre a gratidão, sobre a necessidade de agradecermos. Então temos aqui: agradece pelo corpo material que te foi proporcionado na presente encarnação, pois é através de algumas deficiências físicas que possas ter que amoldarás o teu espírito para que se liberte de muitas das tuas imperfeições. Agradece pela tua luta de hoje, pelas pedras que te atingirem, pelos espinhos que te ferirem, pois é só pela aceitação de tudo que vieres a passar que crescerás interiormente para de Jesus poderes te aproximar. Agradece, sobretudo, pela oportunidade de servir, de conseguir levar ao próximo o bálsamo que lhe suavize as dores do corpo ou da alma. Todo agradecimento sincero, porém, não deve se restringir às palavras. É preciso saber transformá-lo em verdadeiros atos de amor. E é com a inspiração dessa passagem, que nós temos nessa mensagem, que nós já vamos dar início à prece e, na sequência, iniciarmos o nosso estudo. Então, convidamos a todos a fechar os olhos, concentrar na imagem de Jesus, nosso Mestre, e simplesmente agradecer. Que possa, então, agora, partir de nossos corações e também de nossas mentes, esse sentimento puro, belo da gratidão, nos lembrando e nos recordando cada um dos motivos que nós temos para agradecer. Pode ser a família, pode ser pela saúde, pode ser pelo amparo dos amigos. Cada um de nós tem as suas razões para agradecer, que possamos então agora ter esta clareza de que há muito para agradecer, de que todos nós somos filhos muito amparados e amados por Deus nosso Pai, que a nossa caminhada não se dá sozinhos, mas que nós sempre temos amigos, protetores espirituais que nos auxiliam, que nos direcionam, e tantas oportunidades de aprendizado, de crescimento na nossa existência. Que no decorrer desta semana possamos continuar com o coração voltado para a gratidão, para o reconhecimento de todas as bênçãos, de todas as luzes que são direcionadas à nossa existência. Que possamos perceber também todos os passos que nós já conseguimos dar nesta caminhada, e possamos ter clareza também dos nossos desafios, e que este estudo possa nos auxiliar a despertar um pouco mais para o que devemos nos atentar, para o que devemos nos esclarecer, mas tendo a certeza de que nós sempre podemos alcançar este esclarecimento, também a transformação e a purificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, obrigada. E continue conosco durante todos. Então, nós vamos dar aí a sequência. Nós estamos entendendo, esse aspecto de como é que é retornar à vida corporal. E nessa sequência, hoje, nós vamos tratar das questões 361 a 366, que fala justamente das faculdades morais e intelectuais. Então, aqui com o Livro dos Espíritos em mãos, nós vamos começar na questão 361, em que Kardec direciona a seguinte pergunta: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Então, de onde vêm as qualidades que nós temos quando estamos aqui encarnados? Então, de onde vem ali aquela paciência, aquela generosidade? De onde vem ali aquela renúncia, aquela abnegação, aquela resignação? Mas, ao mesmo tempo, de onde vem a impaciência, a intolerância, a maledicência, aquela tendência ao julgamento, às vezes à ironia? De onde vem? Como é que a gente poderia explicar? E os espíritos, eles vão nos trazer, então, o seguinte aspecto, a seguinte resposta:
são as do espírito que está nele encarnado. Então, essas faculdades, essas qualidades morais, boas ou más, são qualidades e atributos do espírito. Então, quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. De onde vem, então? Do espírito. Porque o corpo é o nosso veículo aqui, né? É o nosso instrumento, o nosso material de trabalho. Mas quem confere ali, né, a este corpo, as ações que esse corpo tem enquanto encarnado, tudo está, né, motivado a partir do espírito. Então, essa é a sede de todas as nossas qualidades, das nossas faculdades, que serão manifestadas pelas nossas ações aqui, né, por meio dos nossos pensamentos, das nossas falas, dos nossos atos, enquanto nós estivermos encarnados. Mas aí a gente fala, nossa, mas tem tanta diversidade, como é que a gente pode entender tanta diversidade de qualidades morais? Algumas pessoas que apresentam mais qualidades morais boas, mas outras ainda muito ligadas aos vícios, né, às imperfeições, como é que a gente pode explicar isso? E aí a gente vai questionar. Os espíritos não foram criados simples e ignorantes, como a gente tem lá na questão de número 115 que nós já estudamos? Sim, mas e como a gente pode explicar essa diversidade, né, de características e de desenvolvimento de faculdades morais enquanto nós estamos aqui encarnados? E aí a gente pode, né, fazer esse entendimento que o que vai acontecer? Nós temos algumas explicações, né, para isso. Tudo depende do nível de desenvolvimento em que nós nos encontramos. Então, um ponto importante a termos, né, essa consciência é que encarnados aqui, alguns de nós já têm mais ou menos tempo, mais ou menos, né, experiência, dada a nossa criação. Então, aqueles que foram criados antes, eles já têm aí, digamos que, mais experiência, mais vivências. Os que foram criados há menos tempo, menos experiências e menos vivências. Mas não é só isso que explica a diversidade, porque senão ficaria, né, correlacionada apenas ao tempo. Então, quanto mais tempo, mais evoluído? Não necessariamente, porque tem outro aspecto que a gente precisa considerar, que é o esforço que cada um faz, né? Que seria ali a boa vontade com que cada um obra, o uso do livre-arbítrio que cada um faz. Então, a gente pode ter um espírito com menos tempo, criado há menos tempo, mas que faz um bom uso do seu livre-arbítrio. Direciona a sua vontade para esse crescimento, para essa aquisição dessas qualidades morais. Então, mesmo que tenha menos tempo em razão do uso do livre-arbítrio, da vontade que ele emprega nas suas obras, o que vai acontecer? Ele pode apresentar, então, desde mais cedo, essas aquisições do que um espírito que foi criado há mais tempo, tem mais vivência, tem mais experiência, mas que não está fazendo um bom uso do seu livre-arbítrio. Então, esse é um ponto bem interessante para a gente olhar e poder entender e perceber, né, essa diversidade, mas nós todos partimos aí do mesmo ponto. As diferenças que nós vamos ver é do tempo e do uso que nós estamos fazendo do nosso livre-arbítrio. Mas por mais que a gente pegue alguns atalhos, por mais que a gente desvie do caminho da rota principal, o caminho natural que todos nós iremos retomar é exatamente esse caminho da pureza, o caminho do bem, o caminho do amor. Todos nós retornaremos aí a este caminho. E a questão 361, a linha A, na sequência, vai continuar, né, explorando esse tema. Kardec explora um pouco mais. Ele diz assim, questiona na verdade. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. Olha que interessante, né? Kardec faz uma pergunta muito lógica, porque Kardec tem, né, essa característica de explorar ali para nos ajudar, né, de maneira bem didática, pegando ponto a ponto para que a gente vá aí, né, compreendendo. E qual que é a resposta que os espíritos trazem, né? E eles trazem um alerta, né? A colocação de Kardec está correta, mas eles vão chamar a atenção para uma palavra aqui que pode, às vezes, dificultar o nosso entendimento. Vamos, né? A resposta e depois a gente vai ao comentário. Então, os espíritos responderam assim: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus a que chamais demônios. Então, o que né, aqui os espíritos respondem? Que Kardec está correto na sua colocação. Quando nós vemos aqui, né, um homem que tem ali virtuoso, o que nós vamos entender? Ali está encarnado, naquele corpo físico, um espírito bom.
que já fez ali um desenvolvimento, já fez algumas aquisições, algumas conquistas morais. Mas quando a gente vê, né, um homem vicioso está encarnado ali naquele corpo, ou espírito imperfeito, né? Kardec fala espírito mau, e os bons espíritos superiores que trazem a resposta nos convidam a pensar sobre isso. Por quê? Em todos nós a imperfeição e o mal é extremamente passageiro. É algo que vai passar, é algo transitório. E aqui então eles nos levam a refletir sobre isso. É alguém que ali não empreendeu os esforços para a sua transformação, é alguém ali que não está fazendo um bom uso do seu livre-arbítrio. Mas a partir do momento que este espírito resolver fazer um bom uso do seu livre-arbítrio, o que nós vamos entender? Nós vamos ver ali, então, essa transformação num homem de bem, enquanto encarnado, as suas escolhas, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações serão direcionadas aí para o bem. Mas será mesmo que todo mundo, né, vai chegar neste ponto? Será que não existem aqueles espíritos que vão ficar ali no mal, né, que vão se transformar nesses demônios, né, que é essa representação que nós temos, né, daquela pessoa endurecidamente no mal ali? Não, meus irmãos, nós não teremos ninguém cristalizado no mal. O que a gente pode, né, trazer de experiência, né, de contato, até de aprendizado a partir das reuniões mediúnicas, é que mesmo aqueles irmãos, né, desencarnados, que se apresentam nas comunicações, às vezes muito revoltados, que parecem se comprazer muito no mal, muito endurecidos, o que a gente vai perceber? Que são aí, né, espíritos que, em suas vivências, muitas vezes as vivências na matéria, quando encarnados, tiveram situações, dores muito difíceis e não conseguiram, de alguma forma, superar essas dores, não conseguiram perceber o apoio que tinham, se viram sozinhos, se viram, mas ninguém nunca está sozinho. Então, eles não perceberam o apoio, não pediram esse apoio, enfim. E aí eles vão se fechando, eles vão se enclausurando na sua dor, criando ali uma carapaça, né? Criando ali aquela vestimenta de endurecimento, né? Da maldade, parecer gostar desse mal. Mas na verdade o que a gente vai percebendo, né? À medida que a equipe de irmãos encarnados e a espiritualidade benfeitora vai atuando, vai dialogando, vai esclarecendo esse espírito, muitas vezes o que se identifica é aquela dor que está ali, né, nessa carapaça, tampando toda a luz e toda a centelha divina que todos nós temos. Então, a partir do momento que esse irmão ele se vê ali acolhido, o que é que acontece? Ele vai aos poucos, né, se despertando, ele vai aos poucos reconhecendo e tomando o seu lugar como filho de Deus, muito amado, que cometeu erros, afinal, né, quem nunca cometeu? Todos nós, né? Mas que vai ter a oportunidade de corrigir, vai ter a oportunidade de reparar e de repente ele percebe todo o amor que sempre o cercou, mas ele ainda não percebia. Então é nesse poder do amor que a gente vai percebendo aí essa transformação, né? Esse toque suave, esse toque gentil na alma que transforma. Não o castigo, não a indiferença, né? Não aquele discurso no julgamento, sermão, mas o acolhimento ali no amor. Porque, na verdade, quando a gente encontra alguém que está muito cristalizado ali, né, no mal, o que vai acontecer? É alguém que porta uma dor muito grande. Mas a gente precisa sempre lembrar, não importa o que essa pessoa faça em razão dessa dor, o que importa é que lá dentro nós encontramos, então, essa centelha divina, esse potencial para o amor que precisa ser despertado. E é o toque suave e gentil do amor que vai fazendo aí esse despertar. E a gente não precisa também, né, confundir que amar, dar essa oportunidade, tratar com dignidade, não significa que a gente concorde com o que foi cometido ou que essa pessoa não passará aí pelo aprendizado, pelas consequências daquilo que ela fez, mas que a gente vai dar muito mais essa força, esse apoio para que ela passe por tudo isso. Assim como nós gostaríamos de ter esse apoio se nós estivéssemos ali naquele lugar. E agora, já que a gente está falando um pouco sobre essa questão do amor, do poder transformador do amor, algo que a gente pode refletir também é do nosso papel de dar amor, né, a todos os encarnados, a todas aquelas pessoas que cruzarem o nosso caminho, e como assim, se a gente já conquistou alguma questão, né, se a gente já busca aplicar os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, o quanto a gente pode também, né, ser um bom instrumento, tá, um instrumento de Deus.
Conta-se um caso que uma escola, certa vez, o professor colocou esses alunos para fazerem uma pesquisa. Então, eles foram a um bairro muito pobre, um bairro muito desfavorecido, né? Então, esse bairro tinha muita criminalidade, tinha muita drogadição, e o professor desenvolveu um questionário junto com os alunos para poder visitarem as casas, né, conhecerem ali e entenderem um pouquinho da realidade. E de acordo com a pontuação nesse questionário, da situação que aquelas crianças ali, né, que a família seria entrevistada, aquelas crianças viviam, eles tentavam fazer um preditor de sucesso na vida, né? Então, de acordo com a situação econômica, financeira, apoio dos pais, né, acesso àquilo que era mais básico, né, de saneamento, enfim, eles tentavam fazer, então, aí uma predição se essa pessoa se transformaria, né, digamos assim, num homem de bem. E aí, o que eles chegaram à conclusão? Né, de que mais, né, na verdade, bem mais da metade, né? Quase que a totalidade daqueles alunos, daquelas crianças que viviam ali naquele bairro, não teriam sucesso na vida. Ou elas se envolveriam no crime, ou elas se envolveriam ali na drogadição, enfim, né? Elas não conseguiriam se formar, caminhar, ter uma profissão e participarem de maneira ativa na sociedade. Enfim, foi feita essa pesquisa, foi feita essa predição. 20 anos depois, um outro professor, um outro grupo de alunos recupera essa pesquisa e esse novo professor ficou curioso. Ele queria saber qual era a efetividade daquele questionário. Será que isso tinha se realizado? E quando esses alunos foram atrás, né, eles foram buscar aí, saber, né, daqueles alunos, daquelas famílias que haviam sido pesquisadas no passado, eles se surpreenderam, porque eles conseguiram encontrar grande parte deles vivos, e esse era até um medo, né, de que se envolvessem em situações delicadas e morressem aí precocemente. Mas grande parte ali, eles estavam vivos e foram encontrados e eram pessoas de bem, pessoas que tinham famílias estruturadas, né, pessoas ali que tinham a profissão, que ganhavam a vida, né, de uma forma muito honesta, muito íntegra, e eles se surpreenderam, né? Muitos tinham sucesso e reconhecimento profissional. E esses alunos, então, se surpreenderam, falaram, nossa, mas a predição era tão negativa, dada a situação que eles viviam, né? Enfim. E o que eles perceberam? Que todos os alunos falavam de uma professora. Ah, mas tinha professora, mas aquela professora, mas a professora. E aí esses alunos começaram a correlacionar, será que foi essa professora que fez alguma coisa e transformou, né, de alguma forma, o destino destes meninos ali, que hoje eram homens de bem? E, por sorte, conseguiram encontrar essa professora ainda, né, estava viva, ainda estava encarnada, e eles foram entrevistar essa professora para entender o que ela fez de diferente, né? Por que aqueles meninos ali tiveram um caminho tão feliz, um desfecho tão bom, tão diferente daquilo que era previsto para eles, dada a situação que eles viviam. E aí, quando eles conversam com essa professora, meus filhos, eu amava esses meninos. Então, ela dava ali, né, a instrução intelectual, ela dava ali aquela formação, ela ensinava, mas ela dava também do amor. E nesse dar do amor, o que ela estava colocando? A qualidade moral que ela tinha, que como espírito ela já havia desenvolvido. Ela acreditava no ser humano, ela incentivava o ser humano, ela conseguia ver no outro muito mais do que aquela limitação, do que aquela realidade triste, né, que esses meninos viviam. Ela amava. Então, ela atuava nas duas frentes, oferecendo ali, né, do que ela já tinha conquistado, intelectualidade, desenvolvendo neles, ajudando a desenvolver, né, o raciocínio, o conhecimento, mas ao mesmo tempo dando aquele exemplo de confiança, de amor, e foi aí que fez toda a diferença. E é interessante, né, que quando a gente vai percebendo, nós nos sentimos também convidados e convocados. Por quê? Por mais que a gente, né, sejamos espíritos, né, talvez um pouco endurecidos, esses espíritos que têm aí um pouco menos, como é que a gente pode dizer, de qualificações morais, né? Nós não nos desenvolvemos tanto nos aspectos morais, nas virtudes. O que vai acontecer quando a gente encarnar? É o que a gente tem lá na questão 854, que a gente ainda vai ter oportunidade de estudar, mas vamos só antecipar um pouco. Por mais que, né, nós vamos trazer para essa existência essas tendências do espírito, então se a gente não tem essas qualificações morais, se a gente tem alguns vícios, o que é que vai acontecer? Nós vamos, muito provavelmente, né,
nascer num meio em que isso vai ser provado, em que isso vai ser testado, mas nós teremos também todas as condições e todo o apoio necessário para superar essas inclinações. Então, não é porque, né, somos, às vezes, espíritos ainda imperfeitos, com algumas dificuldades, com imperfeições, que nessa existência a gente não vai conseguir superar. Vamos lembrar, é só uma inclinação. Mas aí a parte linda e maravilhosa da questão 854 é que ela finaliza falando assim: não há arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Às vezes a gente pensa assim, fala, nossa, eu tive essa reação, eu sou um espírito ainda muito imperfeito. Vamos lembrar da questão 854? Não há arrastamento irresistível. A gente até pode sim, né, ter o orgulho falando muito forte, mas se a gente decide nessa existência, a partir desse momento que nós vamos resistir a esse arrastamento, o que vai acontecer? Querer é poder. Né? Então, esse é o grande ponto. Vamos lembrar desse aspecto. Vamos deixar o passado no passado né? E vamos olhar para o nosso futuro, para tudo que nós podemos ser, assim como aquela professora que tanto amou fez. Ela deu do intelectual que ela tinha, ela deu do amor, do moral que ela tinha, e ela olhou para o futuro daqueles meninos, não para as condições passadas em que eles estavam, né? Vamos nos inspirar neste caso, nessa professora, e vamos avançar também, né? Hora da gente ir para a questão 362. Na questão 362, Kardec coloca assim: qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Herculano Pires, né, que é quem fez a tradução dessa edição que nós estamos utilizando aqui, ele coloca uma nota no rodapé falando, né, que em algumas traduções, alguns tradutores usam a tradução como duende, pega, né, a expressão do francês e usa como duende. Mas que na avaliação que ele fez, até pelos termos aqui que foram utilizados, parece se remeter muito mais a brejeiros e levianos. Aí a gente vai falar assim, o que é brejeiro, né? Então, qual o caráter dos indivíduos que se encarnam nos espíritos ordinários, aqueles espíritos toscos, moleques ali, né, desonestos, ou levianos no sentido da ignorância, da inconsequência, que gosta de zombar, né? Às vezes que tem uma tendência ali a ser um pouco mais maligno. Qual é, então, né, o caráter dos indivíduos que nessa existência, né, digamos assim, do indivíduo que está aqui, mas que traz essa bagagem no espírito, né? Vamos lembrar que é sempre o espírito que vai trazer essa bagagem. Aí, a resposta que os espíritos superiores, né, trazem são estouvados, espertos e algumas vezes seres malfazejos. Aí a gente vai lembrar do que a gente estudou na escala espírita, né? Então, esses espíritos, eles se aproximam muito mais, né, daqueles que estão ali na nona classe dos espíritos, né, levianos. Mas, de forma geral, o que a gente vai perceber nessa terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, né, que nós estamos nessa ordem? A gente vai perceber uma predominância muito grande ainda da matéria, uma propensão ao mal. Então, aqui, quando a gente fala desses espíritos, né, brejeiros e levianos, não necessariamente que eles sejam malignos, né, não necessariamente que eles fazem o mal, eles podem sim fazer. Mas qual que é a principal característica? A ignorância e a inconsequência. Tá? Então, é tratar aquela situação ali naquele momento, mas sem pensar na consequência que vem depois, no que aquilo gera, agir pelo momento, agir pelo prazer ali, agir pela diversão, mas sem assumir a responsabilidade depois pelo que vai ser causado. Né? Então, seria muito mais nesse sentido, muito mais nesse aspecto. Então, né, aquela pessoa que está ali, né, e o seu espírito tem essas características, né, de brejeiro, leviano, de inconsequente, de brincalhão, de moleque, enfim, o que vai acontecer? Né? É esse espírito que precisa fazer todo esse desenvolvimento. Porque às vezes até tem uma intuição, um conhecimento, né, uma certa ideia de Deus, mas não existe uma compreensão, as suas ideias ainda estão muito apegadas à matéria e muito apegadas àquilo, né? Ele conhece só da vida espiritual aquilo que ele já vivenciou, então seu conhecimento é muito limitado e passa por uma tomada de consciência, por esse entendimento e pelo seu desenvolvimento, né? Tanto no aspecto intelectual e também no aspecto moral. Mas é um espírito que vai se desenvolver? É um espírito, sim, que vai se desenvolver no seu tempo, de acordo com as suas escolhas. E a partir do momento que esse espírito vai se desenvolvendo, então o que a gente pode esperar da próxima encarnação? A gente pode esperar, então, um homem diferente, com ações diferentes, com conduta
diferente de acordo com a evolução que o espírito fez, tanto na presente existência, que se apresenta como brejeiro ou leviano, mas também com o que ele vai aprender no plano espiritual, vai desenvolver no plano espiritual e vai trazer de bagagem já na sua nova e próxima encarnação. Muito bem, avançando um pouco mais, agora a gente vai para a questão 363, que nos traz assim: os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Aí, quando Kardec nos coloca essa pergunta, a gente fala, gente, mas será que Kardec ainda não entendeu que os espíritos são os homens, né? De alguma forma, os homens, né, aqui que estão encarnados, que não tem essa diferença, que quem anima o corpo de um homem é um espírito? Kardec já entendeu sim, mas didata, professor, pedagogo, ele vai fazendo essas perguntas para clarear cada vez mais o raciocínio e também para buscar mais informações junto aos espíritos superiores para que fique mais claro para nós. E vamos lembrar, Kardec tinha todo um método de trabalho, um método de pesquisa, justamente para nos trazer informações, né, confiáveis ali, verdadeiras e profundas, adequadas ao nosso entendimento, mas sempre profundas, de acordo com aquilo que a gente já consegue compreender. Então, Kardec já entendeu. E aí agora a gente vai perceber esse desenvolvimento e nos ajudar na nossa compreensão também. Então, qual que é a resposta? Então, os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Os espíritos superiores respondem, não, se assim fosse, vós também as teríeis. Então, esse aqui é o grande ponto, né? Então, quem são os homens? Os homens são aqueles aqui, né, que estão numa existência corporal, mas a partir e para a vivência de um espírito. Então, é o espírito que está ali animando este corpo e conduzindo ali as decisões desse homem, dessa mulher, enfim, né, de quem nós estamos aqui neste presente momento, nessa atual existência. Então, não vai ter nada diferente. O que vai ser diferente? De acordo com o grau aí de evolução. Então, hoje, nós estamos muito mais próximos da animalidade. Tá? Então, a gente está aqui como espíritos imperfeitos ainda, na terceira ordem. E o que nos prende, né? Vamos entender a paixão aqui como aquilo que, um sentimento intenso, um sentimento profundo, que nos direciona, que nos movimenta na direção de algo, que nos movimenta na direção de alguém. Se a gente entende a paixão dessa maneira, como neutra, mas esse sentimento capaz de nos movimentar, né, de nos levar à ação, o que a gente pode entender? Que quando a gente está nas nossas primeiras existências, aí, quando a gente ainda está, né, nesse movimento de espírito imperfeito, o que vai acontecer? O que vai muitas vezes nos mover, né, infelizmente, é as questões materiais. Né? Então, a gente tem um apego ainda pelas questões materiais. E o que pode nos mover e fazer com que a gente busque? Né? A gente pode buscar, às vezes, o status, a gente pode buscar o destaque, a gente pode buscar o ter, né? Viver as experiências puramente materiais, acumular riqueza, enfim. A gente pode valorizar e dedicar tempo, né, nessas questões, nesses aspectos. Mas à medida que a gente vai evoluindo, então à medida que o espírito vai evoluindo, que a gente vai se aproximando ali da angelitude, então vamos pensar na animalidade, na fase que nós estamos, os espíritos imperfeitos, terceira ordem. Mas vamos imaginar que a gente, né, caminha um pouquinho ali, a gente vai ali no meio do caminho para a segunda ordem, para os bons espíritos ali. Isso já vai mudando, porque a influência da matéria já muda. Então, as nossas paixões, aquilo que nos movimenta, né, o móvel das nossas ações, vai ser diferente. Até que a gente vai chegar à angelitude. E aí, quem é que a gente tem de figura muito, né, próxima de nós, que representa essa angelitude no sentido de espírito puro, espírito perfeito, que já, né, traçou aí todo o seu roteiro, todo o seu caminho de evolução? Jesus. Aí a gente olha e fala, não, quais eram as paixões, o que movia Jesus? Jesus era movido pelo amor. Jesus era movido por nos trazer a sua mensagem, por nos trazer a verdade. A verdade que nos aproxima de Deus, nosso Pai. Jesus não era preocupado com o título, Jesus não era preocupado com o rótulo, não era preocupado, né, com o ritual, não era preocupado se ele estava sendo aceito ou não, se ele tinha lugar de destaque no templo ou não, ele não era preocupado com nada disso. Ele era preocupado, então, com quantos corações ele tocava, com quantas parábolas ele conseguia ali se fazer entender naquele momento, ou marcar nas mentes para que a parábola fosse melhor compreendida no futuro.
Quantos corações então eram tocados, eram transformados, né? Quantas pessoas resolviam seguir o caminho da verdade, esse caminho do amor. Então, meus irmãos, hoje, né, quando a gente fala, quais são as paixões, né, aqui que movimentam os espíritos? São as mesmas paixões que movimentam nós, né, homens encarnados, porque não há essa diferença. O que vai haver no decorrer do tempo é uma diferença em razão da nossa evolução. Então, o que movimenta um espírito imperfeito é muito diferente do que movimenta um bom espírito, e mais diferente ainda daquilo que movimenta, né, aí a primeira ordem, né, o espírito puro. Mas o bom espírito, ele já se aproxima um pouco mais do que vai movimentando, né, esse espírito puro. Mas quando a gente compara, comparamos nós, espíritos imperfeitos, ainda tem, né, uma distância. A gente já se mobiliza um pouco pelo amor, mas é que o amor ainda não é o único móvel, né, das nossas ações. Muitas vezes estão aí marcados por outros interesses, enfim. Então a gente pode entender, né, dessa forma. O olhar que a gente tem, aquilo que a gente se interessa, o que a gente busca fazer e onde a gente acredita que está a felicidade, né? Que talvez seja esse um aspecto. Quando a gente fala, nossa, estou apaixonado por algo, a gente imagina que a nossa felicidade virá dali. E aí, quando a gente é um espírito imperfeito, a gente precisa cuidar disso, né? Onde é que eu estou colocando e depositando o que é necessário para ser feliz? Então, é importante a gente olhar para os bons espíritos, né? Olhar para os espíritos puros, porque eles estão mais próximos de direcionarem as suas paixões, né? O seu sentimento, o seu interesse, para aquilo que realmente vai trazer ali a felicidade, né? E aí, para a gente fechar, né, essa questão, tem uma parte, né, que fala sobre a questão da lei de amor, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 8, e que a gente vai ver a mensagem de Lázaro, né? Então, Lázaro vai nos trazendo isso, né? Que quando nós estamos ali mais próximos do nosso ponto de partida, nós só temos os instintos que vão nos guiando, mas depois que a gente avança um pouquinho mais e se deixa, né, corromper, nós vamos ter essas sensações. Mas a partir do momento que nós vamos, né, ficando mais instruídos e purificados, nós então temos os sentimentos e o requinte, o ápice dos sentimentos aí, o amor. É aí que a gente deve direcionar a nossa paixão, para aprender a amar, né? Para chegar neste ponto, porque aí sim a gente vai encontrar efetivamente essa felicidade que a gente tanto busca, né? Aí o alvo da nossa paixão vai ser extremamente alcançável e vai trazer nessa recompensa que a gente deseja, que é ser feliz, que é sentir o bem-estar, que é dar um sentido mais amplo, né, para a nossa existência, mas também para a nossa vida como espírito. E vamos nós caminhando para a questão 364 agora. Na questão 364, Kardec questiona o seguinte: é o mesmo espírito que dá ao homem qualidades morais e as da inteligência? Então vamos pensar aqui, né, qual que é o esclarecimento que Kardec busca trazer. Será que a gente não teria, né, um espírito que traz características intelectuais, conhecimento, saber, a ciência, e um outro espírito que vai trazer aí essa visão, né, como é que a gente pode dizer? Das virtudes, né, das virtudes morais, da paciência, da compreensão, do amor? Será que seriam dois espíritos ali para poder nos ajudar? Então a gente estaria esses dois lados, um que se responsabiliza pela intelectualidade e o outro que se responsabiliza pela moralidade? Vamos pensar. Vamos imaginar que fosse assim, vamos só desenvolver esse raciocínio. Então estamos aqui como, né, homens, mulheres, enfim, encarnados, mas temos dois espíritos, cada um cuidando, né, um da moralidade e outro da intelectualidade. Agora vamos imaginar então que a gente desencarna. Se a gente desencarna, o que vai acontecer? Vamos imaginar que cada espírito vai para um lado. Aí a gente vai precisar reencarnar, né, para dar continuidade no processo. E vamos imaginar então que só vem o espírito da intelectualidade. E aquilo que a gente já tinha desenvolvido de moralidade, como é que vai ficar? Né? E se esses espíritos não se reencontram para uma nova reencarnação? Não fica mais confuso o pensamento, mais difícil acompanhar e até mais ilógico, mais complicado? Fica, porque isso não faz sentido. Quando a gente desenvolve esse pensamento, é como se a gente, né, estivesse pensando que o espírito não pode desenvolver as duas coisas, né? Que o espírito não pode desenvolver a intelectualidade e a moralidade. E aí a gente vai perceber nas próximas questões que, na verdade, um ajuda o desenvolvimento do outro. Pode não acontecer ao mesmo tempo, mas que
a intelectualidade e a moralidade, elas se estimulam no seu desenvolvimento. Tá? Então não faz sentido a gente pensar isso, porque seria entender que o espírito tem uma certa limitação, e a gente sabe que não, que todos nós atingiremos a perfeição, a pureza, e é justamente alcançar todo o potencial no sentido da intelectualidade e da moralidade. Então não faz sentido a gente pensar que o espírito teria essa limitação e não conseguiria completar o seu ciclo de conhecimento, de aprendizado e de potencialidades. Mas vamos, à resposta que os espíritos trouxeram. Seguramente que é o mesmo. Então, gente, é o mesmo espírito. Então, o nosso corpinho aqui agora está habitado por nós, só nós. Esse espírito aqui. E na razão do grau que tenha chegado, o homem não tem em si dois espíritos. Não faz sentido a gente, pensar nisso. Imagina se em algum momento esses dois espíritos entrassem em desacordo e não quisessem reencarnar. Como é que ficaria o nosso progresso? Ficaria aí comprometido. Então, não faz sentido, É o mesmo espírito, então somos uma individualidade aqui que vai desenvolvendo moralidade, vai desenvolvendo a intelectualidade. E como a gente vai fazendo isso? Vamos ver aqui na questão 365. Por que os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior neles encarnados são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Vamos parar aqui, porque a gente precisa, ler com atenção. Então, luz amarela na leitura da questão. O que Kardec está nos trazendo? Ele fala assim, por que aquelas pessoas, que a gente vê um desenvolvimento, às vezes, intelectual maior, muitas vezes são viciosos? Por que isso acontece? Que é isso que a gente vai entender agora, o desenvolvimento da moralidade, da intelectualidade, enfim. Mas tem um ponto importante para a gente olhar aqui, porque Kardec fala que revela um espírito superior. Mas o que seria esse espírito superior? Aqui no sentido de que nós atribuímos, não no sentido do que realmente é um espírito superior. Porque se a gente for observar, para se tornar um espírito superior, a gente vai falar lá da segunda ordem, então ele já tem que ter passado, sim, ele já tem que ter, ser um espírito benévolo, em que às vezes predomina ali, essas questões dos aspectos voltados, para a bondade, que a gente associa mais à moralidade. Mas ele já tem que ter sido também um espírito que já passou pelo aquele aspecto de ser sábio, do conhecimento, da ciência. Então, para ser efetivamente um espírito superior, de acordo com o conhecimento que nós temos, o desenvolvimento que nós teremos como espíritos, não adianta ter uma coisa ou ter outra. Nós precisamos das duas coisas para sermos um dia chamados de espíritos superiores. Um bom desenvolvimento da moralidade, um bom desenvolvimento da intelectualidade. Não vai dar para tá desequilibrado isso. Mas Kardec coloca aqui, o espírito superior, aqueles que parecem ter mais conhecimento intelectual, mas têm vícios, nesse sentido, porque muitas vezes a nossa visão terrena é deturpada. O que a gente avalia? A gente olha para aquela pessoa que tem muito conhecimento, que tem títulos, ou que sabe muitas coisas, e a gente às vezes imagina que ela, teoricamente, deveria ter uma moral mais elevada. E muitas vezes, não todas as vezes, meus irmãos, mas muitas vezes a gente vê que não é isso que acontece. A pessoa tem muita inteligência, mas às vezes acaba usando essa sua inteligência para o mal, para o seu benefício próprio, em razão de orgulho, de egoísmo, enfim. Não ajuda o próximo, deixa a desejar ali no aspecto da moralidade. Mas então Kardec coloca aqui como superior nesse sentido, que nós aqui, na nossa visão terrena, às vezes tendemos a falar daquela pessoa que tem muito conhecimento como se ela fosse superior, às vezes, àquele que não tem tanto conhecimento intelectual nessa existência, mas que revela uma bondade, revela uma sabedoria, que traz ali todo um desenvolvimento de virtudes, tá? Então, vamos ver a resposta dos espíritos superiores. É que o espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente, então, uma marcha ascendente, mas insensível. Aí a gente, ao invés de pensar, o espírito progride numa marcha ascendente, pensar numa reta, a gente precisa pensar, às vezes, numa espiral, Aquela espiral que vai subindo, mas não dá para ver o progresso de um dia para o outro. Não dá para falar assim, não, hoje eu tomei uma decisão, hoje eu resolvo que eu vou ser uma pessoa paciente. E aí achar que amanhã eu já sou o exemplo de paciência desenvolvida. Não. É esforço, é trabalho, é continuidade. Então, o espírito progride numa marcha ascendente, insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente
em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência e em um outro ele pode avançar ali em moralidade. Então, essa questão ela nos esclarece muito esse aspecto, né? Para a gente conquistar efetivamente essa superioridade e esse progresso vai levar tempo. Ascendente, porque a partir do momento que a gente chega num aspecto, que a gente tem uma conquista, a gente não vai retrogradar, a gente não vai perder, né? Então, a gente pode desviar, a gente pode pegar uma estrada paralela, mas a gente não volta naquele ponto. Então, se a gente já desenvolveu indulgência, de hoje para amanhã a gente não vai começar a julgar as pessoas e a ser maledicente. Se a gente já desenvolveu a indulgência, a gente pode, talvez, pegar estradas paralelas, né, e cometer outros erros, mas a indulgência já estará estabelecida em nós. E aí, um ponto que é importante, né, a gente compreender, e aí a gente vai entender, né, uma chamada, né, que está ali no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, é uma mensagem do Espírito Verdade, né, Jesus falando conosco, que ele fala assim, né, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, aqui ele está falando do amor, né, mas o amor aqui, nesse aspecto, ele contempla não só a moralidade, mas a intelectualidade, mas ele fala também da instrução. E aí a gente vai entender isso. Qual que é a nossa meta? A nossa meta é amar, tanto que ele fala, amai-vos, eis o primeiro. Tá? Essa é a grande meta. Então, amar, a gente vai precisar da moralidade, mas da intelectualidade. E aí ele nos deixa o segundo, que é o instruir. Por quê? Porque o instruir vai ser o caminho, muitas vezes, para que a gente consiga chegar nesse amor, tanto na moralidade, na intelectualidade, manifestando tudo isso. Por quê? Muitas vezes, a questão 780, né, vai nos trazer isso. Muitas vezes, o que acontece? O progresso moral, ele pode acompanhar o progresso intelectual. Pela compreensão, pelo entendimento do bem e do mal. Então, quando a gente vai estudando, vai se desenvolvendo intelectualmente, vai raciocinando, por isso que Kardec convida tanto ao raciocínio lógico, né? Convida a não crer. Por isso que a doutrina espírita não tem esses dogmas que são inquestionáveis. Ah, é isso aqui, é isso aqui. Não, né? Ela tem postulados, né? Ela tem princípios, ela tem fundamentos para entender a doutrina. É importante essa compreensão e entendimento de Deus, da reencarnação, enfim. Mas não que a gente não possa questionar. Porque se a gente não questiona, a gente não abre a nossa compreensão, a gente não absorve e a gente precisa entender. Então a gente precisa instruir. Porque à medida que a gente vai se instruindo, buscando esse conhecimento intelectual, nós vamos ali criando, ensejando, né, condições para o desenvolvimento moral. Um vai puxando o outro e nós vamos então alcançando a nossa meta de conseguir nos amar com toda a intelectualidade, com toda a moralidade ali desenvolvida, se manifestando então em todas as formas de amor. Né? Esse é um ponto bem importante para que a gente tenha. Ah, mas será que é sempre assim? Não, em um momento a gente pode desenvolver mais conhecimento intelectual, numa outra existência a gente pode desenvolver, né, muito mais ali as questões da moralidade, né, e isso vai ali se alternando. O importante é que a gente sempre vai desenvolvendo essas duas frentes. Ah, e se uma desenvolver muito e a outra ficar para trás? Ah, desenvolvi muito a intelectualidade, mas eu usei para o mal. Gente, a lei divina é perfeita, é o que a gente, né, vai ter possibilidade de ver, né, até na aula seguinte. Pode ser que em uma determinada existência, essa intelectualidade de alguma forma seja abafada ali pelo corpo físico. O espírito não consiga manifestar tudo isso justamente para que ele possa aprender e desenvolver outras habilidades que são importantes para o seu progresso, né, integral, para o seu progresso completo. E aí, quando a gente fala da intelectualidade, a gente fala assim, nossa, vou participar de todos os estudos da Casa Espírita. Serão todos muito bem-vindos. Mas não é só o conhecimento espírita. É também conhecer, né, sobre outras frentes, sobre outras abordagens no sentido de conhecer da filosofia, conhecer também da biologia, conhecer aspectos da sociologia, conhecer de comportamento humano. É um conhecimento muito mais amplo. Né? Não se refere apenas ao conhecimento da doutrina espírita. Tudo aquilo que pode nos ajudar a nos desenvolver. E agora a gente chega na questão final, 366,
E aí aqui, né, os espíritos eles vão fazer uma chamadinha que é assim, gente, por que vocês querem complicar uma coisa que é fácil e simples de entender? Vamos lá, pergunta, e aí vamos ler um trecho da resposta. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de outros tantos espíritos diversos, nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Então, vamos imaginar, né? Se a gente tem ali uma pessoa... Aí vamos dar um nome para essa pessoa. Nessa, né, presente existência é a Maria. Então a Maria está ali. Aí a Maria, ela tem a paciência, ela tem o conhecimento, né, da biologia, da filosofia, ela tem o conhecimento da medicina, ela tem também algumas virtudes bem, né, sedimentadas ali, é uma pessoa paciente, é uma pessoa benévola, uma pessoa caridosa, enfim. O que a gente poderia... Qual que é a pergunta, né, que Kardec coloca aqui? Então será que a Maria, essa pessoa encarnada aqui, na verdade, né, é um produto de tudo que ela manifesta aqui no seu viver, nessa existência, é um produto de todos esses espíritos e cada um traz uma característica para compor, né, a Maria, a pessoa que a gente conhece aqui nessa existência? Olha que complicação. Né? E a gente vai ver que claramente não. Então vamos ler, né, um trecho dessa resposta. Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. É absurda essa ideia, então, da gente pensar que a Maria está aqui, né? É um corpo físico, uma personalidade aqui, que será, então, né, terá características que estão vindo de vários espíritos. Né? Então, isso é um absurdo. O espírito deve ter todas as aptidões. Meus irmãos, não nos subestimemos. Nós, né, esse espírito que somos, que, né, habitamos esse presente corpo físico, nesse presente momento, nós podemos desenvolver todas essas potencialidades. A gente não precisa de vários, não. Na verdade, a gente precisa de vários espíritos, sim. Mas não, né, nesse sentido, de ter as características desses espíritos. Não, nós precisamos desses outros espíritos para aprender a conviver. Porque é na convivência com os nossos irmãos que a gente vai ali burilando virtudes, desenvolvendo qualidades, superando limitações, superando dificuldades, encontrando apoio, encontrando ali a amorosidade. Né? Então, nós precisamos dos outros espíritos? Precisamos sim. Mas cada um na sua individualidade, cada um desenvolvendo tudo aquilo que tem para desenvolver. Então, nós somos muito capazes. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Então, um único espírito, com a sua habilidade, a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de ação, seguindo ali, né, estando ali, sob as leis divinas, fazendo o seu progresso, fazendo o seu desenvolvimento, mas cada um a seu tempo, às vezes desenvolvendo mais uma área, depois outra área, mas desenvolvemos. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, vários espíritos ali, né, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapos da gaiola. Então, essa imagem fica muito clara, né? Se fosse cada espírito dando uma qualidade para o homem, para Maria, né, que é a nossa personagem aqui, o que iria acontecer? A Maria ia deixar de existir logo após a desencarnação, ela não seria mais uma individualidade. Porque se cada qualidade que a Maria tinha quando encarnada era dada por um espírito diferente, desencarnada, então isso não mais aconteceria. E o que a gente, né, observa, até nas comunicações, né, nas cartas recebidas pelo Chico, e em várias outras publicações, que conserva-se a individualidade, conserva-se o estilo, conserva-se o pensamento, enfim. Então, é uma individualidade única, não são vários espíritos ali trazendo qualidades, né, para nossa irmã Maria, né, que foi o exemplo aqui que nós trouxemos. Então eles falam assim, ó, o homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Peraí que perdi aqui. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Porque no início tinha, né, essa imagem de que Deus ele estava aí, né, em várias partículas, cada um de nós seríamos partes de Deus, enfim. Eles criam tantos deuses quanto os fenômenos do universo, mas mesmo entre eles as pessoas sensatas não viam fenômenos mais do que efeitos tendo por causa um Deus único. Então, às vezes a gente está querendo transportar aquela mesma ideia do panteísmo, enfim, né, para essa ideia de nós aqui, espíritos, mas isso não existe, né? Nós temos todo o potencial para desenvolver todas essas qualidades, todas essas potencialidades,
mas sendo uma única individualidade que vai fazendo ali o seu progresso passo a passo, de acordo com a sua vontade, e sempre lembrando, né, que por mais que a gente tenha limitações, dificuldades, tendências que a gente já traga de escolhas anteriores, não há arrastamento irresistível quando se há vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E tem um comentário dessa questão, a gente recomenda, né, que seja feita a leitura aí, quem puder fazer essa leitura. Então vai entender, vai ler um pouquinho sobre o fluido cósmico universal, que dá ali, né, que é a fonte de toda a matéria que a gente conhece, enfim. Se quiser aprofundar esse conhecimento e puder frequentar presencialmente, todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós temos um estudo, né, o curso aprofundado da doutrina espírita, que esses aspectos são abordados, então, né, serão todos muito bem-vindos. Presencialmente, a gente começa os estudos nas quintas, às 17 horas, com o livro Céu e Inferno, segue para as 18, com o curso aprofundado da doutrina espírita, e às 19, o estudo do livro dos médiuns, né? São todos muito bem-vindos aí, a casa vai ficar muito feliz em receber cada um de vocês. Bom, e é assim que a gente vai, né, finalizando, com essa mensagem, né, de ânimo, e desse olhar para frente. Pouco importa, né, o que aconteceu até agora. Ah, mas a gente não fala do plantio e da colheita? Tá, agora a gente está colhendo sim as nossas ações, as sementes que nós plantamos no passado. E não vai dar para fugir dessa colheita. Mas nós podemos colher com alegria, sabendo que a forma como a gente colhe agora já é a semente que a gente está plantando para amanhã. Então nós desejamos para essa semana muita resignação, muita fé, muita força, muita esperança e que a gente possa, né, olhar profundamente nosso desenvolvimento, das nossas potencialidades e caminhar nesse sentido, sabendo que o progresso é inevitável, ele está aí disponível para todos nós, que a gente possa então alinhar, né, os nossos desejos, as nossas vontades, a esse crescimento que nos espera e aproveitar cada uma das oportunidades. Então vamos neste momento, mais uma vez agradecer pela possibilidade do estudo, pelos esclarecimentos tão claros que o Livro dos Espíritos nos traz, por toda a dedicação que foi feita, foi tida nas obras da codificação, e que possamos então aplicar e vivenciar estes ensinamentos, que possamos no decorrer desta semana sermos instrumentos de Deus a nos transformar, a nos iluminar, cuidando dos nossos pensamentos, observando os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações, nos preparando para levar o bálsamo do consolo, da esperança, do sorriso, da vibração, da prece, por aquele que necessita, por nós que também necessitamos. Que possamos nos ver então, todos conectados, todos nos nossos caminhos, com os nossos desafios, mas também todos amparados pela espiritualidade benfeitora e podendo também nos amparar uns aos outros. Que o nosso coração caminhe no sentido de Deus, nosso Pai. E que assim seja.